A União Europeia anunciou recentemente um grande plano de defesa que prevê mobilizar o equivalente a quase 5 trilhões de reais em um primeiro momento. Nos últimos anos, o continente europeu já vinha aumentando a preocupação com a defesa e a importação de armas, muito em função do conflito Rússia-Ucrânia. Durante o lançamento do plano, o comissário de defesa do bloco, Andrius Kubilius, afirmou que os 450 milhões de cidadãos europeus não deveriam ter que depender dos 340 milhões de americanos para se defender de 140 milhões de russos que não conseguem derrotar 38 milhões de ucranianos. Na mesma linha, Trump já afirmou que a Europa deve garantir sua própria segurança sem depender dos Estados Unidos. Bom, esse plano militar europeu é o ponto de partida desse episódio do Direto ao Ponto, porque ele mostra um contexto de mudança no cenário mundial. Para entender melhor que momento geopolítico é esse que vivemos e para onde ele aponta, o Direto ao Ponto conversa com dois especialistas em relações internacionais. Na primeira parte do episódio, nós conversamos com João Jung, professor e vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC do Rio Grande do Sul. E em seguida, trazemos a análise do professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da URGS, Andrés Ferrari. O Direto ao Ponto conversa agora com o João Jung, que é professor e vice-coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC-RS. Seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto, professor. Obrigado, Matheus. Um abraço já de entrada aos nossos espectadores. Sempre um prazer estar aqui no Direto ao Ponto do Correio do Povo com vocês. Certo. Bom, professor, sobre esse plano de defesa, né, anunciado pela União Europeia, eu acho que ele é um bom ponto de começo para a nossa conversa. Eu começo te perguntando que plano é esse, né? Ou seja, o que que ele prevê objetivamente e, para além disso, o que que ele significa, né? O que que representa a União Europeia lançar um plano bem grande, bem robusto de defesa nesse momento. Perfeito, Matheus. Essa é uma questão bem interessante para ser analisada do ponto de vista geopolítico e muito recente, né? Afinal de contas, conversamos hoje, no dia 24 de março, e esse documento foi lançado no dia 19 de março, ou seja, faz 5 dias em que a União Europeia, então, se juntou ali, né, no Alto Comissariado de Assuntos Internacionais e de Política de Segurança da União Europeia, para conversar e para lançar isso que eles chamam de um Joint White Paper, né, ou seja, um paper, um artigo conjunto, e quando se fala white paper, está se falando algo do tipo como livro branco, artigo branco, é algo no sentido de estamos revelando nossas intenções a partir daqui. E essa revelar de intenções a partir daqui é exatamente do rearmamento e das preocupações securitárias que a União Europeia tem nesse momento, que são preocupações não de hoje, na verdade, né, desde o início ali do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou melhor, desde essa nova etapa do conflito Rússia e Ucrânia ali em 2022, e eu falo desta nova etapa porque é um conflito que vem pelo menos desde 2014 ali, né, com a invasão na Crimeia, e que a gente foi voltando com uma série de disputas anteriores. Mas, enfim, de 2022 para cá, a gente tem uma preocupação, um sinal amarelo, digamos assim, aceso por parte da União Europeia em questões securitárias. E agora, desde quando no dia 20 de janeiro Donald Trump assume como presidente dos Estados Unidos, esse sinal amarelo se torna um sinal vermelho. E esse sinal vermelho já exigiu, então, uma pronta resposta, no qual, cerca de 2 meses depois de Trump ter assumido, ter revelado e demonstrado mudanças por parte da interação dos Estados Unidos com a geopolítica contemporânea, que a União Europeia ela não pode mais ficar naquilo que a gente chama debaixo do guarda-chuva securitário dos Estados Unidos, ou seja, dependendo dos Estados Unidos no que tange questões securitárias, de segurança internacional, mas sim pensar a segurança, pensar a defesa do continente a partir de si. Então, de ponto de partida, de início de largada para essa nossa conversa, esse é o sentimento, digamos assim, desse paper que foi lançado há 5 dias atrás pela União Europeia. Certo, professor, o senhor citou aí a eleição do Trump, né, que é com certeza um dos grandes fatores de mudança no cenário mundial aí nos recentes, né?
que a Uhum. chegada do Trump ela muda um pouco a forma como o governo dos Estados Unidos vem se relacionando tanto com os conflitos em andamento, na faixa de Gaza e Rússia e Ucrânia, como também com uma postura parece menos garantista de segurança, né? Até o próprio Trump Isso. e o seu vice, eles afirmaram recentemente que a Europa precisa prover sua própria segurança e não depender dos Estados Unidos para isso. E que Isso. efeito que essa mudança de postura dos Estados Unidos deve provocar no cenário mundial? É uma série de mudanças, né, Matheus? A gente teve um grande chacoalhar, digamos, no mundo. Pegaram o globo e começaram a mexer, que nem a gente pega com uma bolinha de cristal aquelas para ver a nevezinha circular, e a nevezinha está circulando nesse globo terrestre da geopolítica. E Trump ele chegou com tudo, né? Mesmo antes de assumir, já tinha dado declarações em relação ao conflito da Ucrânia, em relação ao conflito Israel-Palestina, e aquelas declarações dele sobre Groenlândia, sobre Canadá, sobre Panamá, sobre a China, que é sempre a grande pauta, e se a gente vai discorrendo e aprofundando cada um dos tópicos que tu pode trazer aqui para a gente conversar, Matheus, de certa forma, tudo isso tem como um plano de fundo a China, por perspectiva de Trump. Então, tem um grande chacoalhar, e esse grande chacoalhar da própria União Europeia, que coloca um plano bem ambicioso, né? É um projeto aí, digamos, de médio prazo, é até 2030, né? As diretrizes ali colocadas por esse documento da União Europeia, em primeiro lugar, se rearmar, né? A Europa se rearmar. A gente tem países como a Alemanha, que até por questões posteriores à Segunda Guerra Mundial, assim como o Japão, também é um caso emblemático, tem uma série de limitações resguardadas por tratados internacionais, inclusive em relação ao rearmamento alemão, mas agora está no nível da União Europeia. Isso é definido por Bruxelas, isso não foi definido por Berlim, não foi definido por Paris, mas sim por Bruxelas. Quer dizer que Bruxelas é o centro, é a capital da União Europeia. Então foi uma iniciativa conjunta deles. Qual que é a grande questão de Trump no que tange a segurança internacional? E que, de certa forma, parece uma coisa muito nova, mas Trump ele segue, em certa medida, uma linha tradicional de política externa dos republicanos. Explicando para os nossos espectadores, e eu creio que a maioria daqui saiba, os Estados Unidos têm uma estrutura bipartidária, ou seja, democratas e republicanos. Historicamente, democratas e republicanos têm uma forma de fazer a política externa que são distintas entre partidos, mas relativamente similares dentro dos seus partidos. Então, um presidente republicano tende a ter uma mesma política externa, claro, com algumas alterações, mas uma mesma margem que um outro presidente republicano. Mesma coisa lá do democrata. E ao contrário do que uma primeira impressão pode denunciar, a política externa democrata ela tende a ser mais intervencionista. A política externa democrata ela tende a ser mais aqueles Estados Unidos enquanto grande guardião do mundo, aquela ideia do falcão dos Estados Unidos. A polícia do mundo, como o pessoal brinca às vezes, né? Isso, polícia do mundo, entre muitos outros termos que a gente colocaria, Matheus. Esse é um bom termo para ficar bem visual, né? Enquanto os republicanos, eles tendem a ter uma postura que nós chamamos mais de isolacionista, ou seja, e o Make America Great Again, ele, que é o grande lema de Donald Trump, ele é muito emblemático em relação a isso. Essa postura isolacionista, que é o quê? Voltar os olhos para os Estados Unidos, também chamam de uma política continentalista, né? Voltar para o continente americano. Então, se a gente compara Joe Biden, que era o presidente anterior, com Donald Trump, a gente vê que Biden era aquele presidente que queria os Estados Unidos envolvido e protagonizando todos os conflitos mundiais que existiam, inclusive concedendo armamentos, concedendo tropas, concedendo treinamento militar para a Ucrânia, para Israel e para todas as regiões que existissem zonas conflagradas. E já o Donald Trump, seguindo essa estratégia de política externa mais ampla, fala o quê? Vocês querem armas? Vocês querem treinamento? Vocês querem tropas? Comprem. O senhor citou tratados firmados na Segunda Guerra e, de fato, esse cenário atual parece estar colocando à prova algumas certezas que a gente tinha há várias décadas. É possível afirmar que está se desenhando uma nova configuração geopolítica? Que cenário é esse que está se construindo para os próximos anos? A geopolítica ela está sempre em movimento, mas às vezes um movimento mais intenso. E nós vivemos uma fase agora desse movimento intenso.
A gente e tem as placas tectônicas da geopolítica, elas estão em colisão, elas estão em atrito. E a gente tem muito certamente a conflagração de dois grandes blocos, tá? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, a China, tá? E dentro desse cenário, tradicionalmente, até então, Rússia junto à China, União Europeia junto a Estados Unidos, entre outros países que vão entrar enquanto satélites e orbitar esses dois grandes astros, China e Estados Unidos, cada um do seu lado. É interessante que Donald Trump, com essas movimentações aí de pouco mais de 2 meses de governo, mudou um pouco essa lógica tradicional, em que a União Europeia começa a olhar com suspeição para os Estados Unidos e começa a olhar com um pouco mais de bons olhos para a China, que é também um parceiro da União Europeia, não vamos nos enganar. A China está presente na União Europeia, a China já é o principal parceiro comercial de uma série de países da União Europeia. E, ao mesmo tempo, esse movimento de Trump se aproxima da Rússia. Então tem uma espécie de inversão de astros em relação ao que a gente tradicionalmente estava acostumado nessa conformação geopolítica que vem aí de inícios do século XXI, de quando a China desponta como uma grande potência em ascensão, que pode disputar com os Estados Unidos aquilo que a gente chama da hegemonia global, ou seja, se estabelecer enquanto a grande potência, que até então era os Estados Unidos, e que até então é os Estados Unidos, é importante frisar isso, tá? Então a China está em uma grande ascensão, a China está numa crescente, e a China hoje já ameaça os Estados Unidos, mas a China continua sendo o segundo lugar, tá? Por uma série de fatores, objetivos e dados que a gente poderia entrar. Mas cada vez mais perto, cada vez mais ameaçando, e com perspectivas aí de que no médio barra longo prazo ultrapasse os Estados Unidos em tudo que é indicador. Então, por isso que eu falei, Matheus, que tudo de Trump, toda a movimentação de Trump, de certa forma, ela deságua na China, porque Trump ele sabe disso, ele tem essa leitura, ele sabe que eles ainda estão na frente, mas cada vez mais sendo aproximados pelo segundo lugar. É que nem numa corrida de Fórmula 1. Está o primeiro colocado, mas a cada volta o segundo colocado vai aproximando ali alguns segundos, alguns milésimos de segundo. Essa é a geopolítica contemporânea, que os Estados Unidos é esse primeiro colocado, mas a China vai se aproximando. A leitura de Trump é como que a gente faz esse carro da China parar. Ou como que a gente faça com que eles freiem um pouco e a gente consiga se distanciar e a gente consiga fazer com que eles não nos atrapalhem daqui a tantas voltas. Então a Rússia, como esse terceiro lugar, ele é de certa forma um pêndulo entre esses dois grandes blocos, Estados Unidos e China. E quem tem esse pêndulo, o peso desse pêndulo voltado para o seu lado, está na frente. Então, se tem alguém que pode ajudar a China a dar uma freada no seu carro, é a Rússia. Então, por isso é muito estratégico, e por isso a gente vai ver durante a gestão Trump, pelo menos, se não nos próximos presidentes, inclusive dos Estados Unidos, uma tentativa de aproximação com a Rússia, porque o segredo de frear a China está na Rússia. Perfeito, professor. Para a gente encaminhar, eu queria que o senhor fizesse uma análise de que forma o Brasil está posicionado nesse cenário mundial em mudança, né, em chacoalhado, né, como o senhor fez essa figura de linguagem. O que que a gente tem, enquanto país, a ganhar ou a perder com essas mudanças todas que estão se desenhando? Perfeito, Matheus. Matheus, via de regra, o Brasil ele tem mais a ganhar do que a perder, certo? Talvez ao contrário do que os nossos espectadores pensem enfim, chegar até aqui, o Brasil ele se enquadra tipologicamente, ou seja, o lugar que a gente coloca o Brasil dentro desse contexto mundial é enquanto uma potência média. É um dos muitos conceitos que a gente poderia colocar para o Brasil. Potência emergente, potência regional, enfim. E, novamente, nosso espectador talvez até ache engraçado escutar isso, porque pensa que o Brasil é um país meio subdesenvolvido, a gente tem uma série de problemas, etc. Mas no mundo o Brasil ele tem uma certa relevância. Então, potência média. Por quê? Porque o Brasil ele é grande, porque o Brasil ele tem muitos recursos naturais, porque mal e mal o Brasil ele tem forças armadas relativamente bem treinadas, relativamente bem equipadas. Então, estamos entre as 10 maiores economias do mundo, né? Então, que é um dado muito importante. E o Brasil, ele, ao mesmo tempo que está no continente americano e é a grande potência da América do Sul, então existem 13 países na América do Sul, dos quais 10 fazem fronteiras conosco,
nós somos a grande potência regional. Aqui, a política, a geopolítica sul-americana tem em nós um centro gravitacional. E nos Estados Unidos, isso é clássico nos Estados Unidos desde meados do século XIX, eles sabem que não tem como se projetar enquanto uma grande potência mundial se você não tem dominado a América do Sul. Então, um controle é como se fosse a América do Sul, ela é o colchão do poder dos Estados Unidos, a partir do qual ele pode fazer a sua cama, enfim. Então, é um colchão que tem que estar sempre garantido. E para garantir a América do Sul, o Brasil tem que ser um parceiro importante. Então, por isso, a despeito de Donald Trump falar que Estados Unidos é mais importante para o Brasil do que o Brasil para os Estados Unidos, Trump sabe que o Brasil é um país importante, que ele não pode abrir mão do Brasil, exatamente porque o Brasil ele ajuda a consolidar, ou a consolidar não, porque a gente já passou do tempo de consolidação, mas de tentar assegurar um poder dos Estados Unidos da América do Sul. Ao mesmo tempo, o Brasil faz parte do BRICS, mas o Brasil faz parte desse grupo, que é um grupo central para a projeção de poder da China. Então, o Brasil ele está num lugar central, um lugar estratégico, tanto para a estratégia dos Estados Unidos quanto para a estratégia da China. Isso nos coloca numa posição que, sabendo manusear bem essa posição privilegiada, a gente consegue absorver bons resultados disso. A gente consegue barganhar bons resultados da gente ser importante, ser estratégico para um lado e para o outro. E isso é emblemático até, inclusive, em termos comerciais, que tá uma linha que a gente fala aqui nesse programa, em que China é o nosso maior parceiro comercial, acompanhado de Estados Unidos no segundo lugar, tanto em termos de importação quanto em termos de exportação, em termos de parcerias políticas, acordos políticos, visitas presidenciais. Então, o Brasil ele é muito próximo, tanto de Estados Unidos quanto de China. No governo Joe Biden existia uma proximidade pessoal, inclusive, do presidente Lula com o presidente Joe Biden. Claro que agora a gente não tem mais essa proximidade pessoal, mas a gente tem que ver esses dois níveis, né? A proximidade pessoal que ajuda, mas que para além da proximidade ou das hostilidades pessoais entre os presidentes ou primeiros ministros de países, existe o país que reina soberano acima das próprias pessoas que estão no comando daquele país naquele momento, como os Estados Unidos de Trump agora. A gente tem que ter uma leitura não tão catastrofista de como se Trump fosse os Estados Unidos. Trump é o presidente dos Estados Unidos, mas Trump irá, os Estados Unidos irão se manter, tá? Assim como se mantém há séculos. E, ou seja, então o Brasil ele pode fazer e ele tem feito até então, tá, Matheus? Um bom manuseio disso. Diplomaticamente falando, o Brasil ele consegue extrair bons resultados desta questão. E um exemplo, novamente voltando para a nossa amiga União Europeia, o próprio acordo União Europeia-Mercosul, que 25 anos depois do início das negociações, lá em 1999, sai o acordo em fim de 2024. Não que o acordo tenha entrado em vigor, tem ainda algumas etapas para isso, mas foi assinado depois de 25 anos de negociações. Por quê? A União Europeia já antevendo, já antecipando problemas que teriam durante a gestão Trump. E esse acordo ele é bom para o Brasil, via de regra. Claro, tem suas contradições, mas o acordo União Europeia-Mercosul ele é bom para o Brasil, ele é um ganho diplomático, ele é uma vitória diplomática do Brasil. Então, isso para materializar para o nosso ouvinte, ganhos que o Brasil ele pode tirar e barganhar dentro deste cenário em que há dois grandes competidores do quais o Brasil interessa. O Direto ao Ponto conversa agora com o Andrés Ferrari, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, que traz uma visão um pouco mais cética em relação ao plano militar europeu. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Bom, professor, o que representa no cenário atual esse anúncio da União Europeia e qual é a capacidade do bloco em, de fato, levar adiante esse plano de defesa? Na verdade, não se sabe muito o que representa, porque ese plano es una serie más de declaraciones, ¿no? De objetivos, de compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, decir, no es la cuestión básica es, ¿puede la Unión Europea continuar o conflicto en Ucrania contra Rusia sin apoyos de Estados Unidos o no? ¿Sí? Hasta ahora, ¿no? Declaraciones son declaraciones, ¿no?
digamos, las respuestas a gente vai ter si de fato la Unión Europea intenta hacer algo de eso o no. No sabemos, ¿sí? No se pueden tomar declaraciones como fatos. Para hacer eso, teníamos que considerar que un gasto militar mucho superior al que están teniendo, eh, una convocatoria de conscripción militar de cientos de miles de ciudadanos, que hasta ahora eso no se manifestó porque no está aconteciendo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver un poco las respuestas, las capacidades que tenía la Unión Europea para hacer un plano de esos. La situación que nos da es que no puede, que no tiene esa capacidad, eh, que depende mucho, ¿no?, de Estados Unidos y, y que la situación social interna está complicada, como que ya hay bastante movimientos contrarios a ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que a veces alguien puede decir, bueno, si son contra serían movimientos pacifistas. Bueno, los movimientos hacia la extrema derecha también son contrarios en ese sentido, ¿no? Son Uhum. reacciones en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, no es que vamos a tener un tipo, un filme, un final feliz donde todo ficase, ¿no? Más sí lo que se ve es dificultades para la Unión Europea hacer un camino de ese con una economía que está complicada, que esta guerra de Ucrania fue muy ruin, sobre todo para la economía alemana, que es la base de la economía europea. Entonces, si yo tuviese que dar meu palpite, yo diría que es complicado. Yo lo veo muy difícil que la Unión Europea possa hacer eso, y conseguir hacer eso iría a requerir un trabajo sociopolítico dentro de Europa con las sociedades movilizando, etcétera, eh, importante, ¿no? Que hasta ahora no comenzó. O senhor citou essa dificuldade que a Europa teria em executar esse grande plano militar, até porque o continente passou a investir muito pouco em defesa desde a Segunda Guerra, contando com os Estados Unidos como uma espécie de força garantidora, um guarda-chuva de segurança. Mas essa possibilidade parece estar mudando, né? Trump e o seu vice já afirmaram que a Europa vai ter que fazer sua própria segurança. Como essa mudança de postura dos Estados Unidos pode afetar o cenário mundial? Bueno, ahí sería como la otra parte de la ecuación, ¿no? Eh, es verdad que Estados Unidos debe ese guardachuva, siendo responsable por la mayor parte de los gastos militares de la OTAN, eh, y que la mayor parte de los países europeos no cumplieron con su cuota. Por otro lado, también eso fez que los europeos aceitasen apoyar a Estados Unidos en todas sus expediciones geopolíticas y militares, ¿no? Entonces, veía como un elemento que es muy fuerte de esta alianza occidental, que son los valores, la ideología, los principios, etcétera, fican en un segundo plano, ¿no?, de esta cuestión. Entonces, quiero decir que si ahora Estados Unidos muda esa ecuación, que tenemos derecho de mudar, por supuesto, mas si ellos mudan, los europeos también pueden mudar. Entonces, hay que ver si de facto los países europeos van a seguir todos en la misma línea, van a ser unificados o no, en ser, digamos, apoyo incondicional a los Estados Unidos, como venciendo hace unos 70 años, ¿no? Son los dos lados de la moneda, ¿no? ¿Por qué falo esto? Porque si bien por un lado el discurso y la proyección de Trump
en no envolverse en todos lados, eso sería por cuestiones de valores, ¿no? Por ejemplo, que haya democracia en Medio Oriente, que sería lo que Estados Unidos ven haciendo o diciendo que está haciendo desde la queda de la Unión Soviética. Ahora, no significa de que él no pretenda que otros países façan para, desde el punto de vista de lo que a él le interesa, que es la economía, lo que él quiere, y que eso también puede llevar a un tipo de intervención militar o envolvimiento. Quiere decir, no es la única razón por la cual Estados Unidos se envolvería esta cuestión de valores. Es más, muchas veces se acusa a Estados Unidos que detrás de este supuesto interés por valores hay intereses económicos. Por tanto, también no se puede decir, bueno, ahora Estados Unidos no se va a envolver más porque Trump quiere esta política de América primero. Porque él quiere que los otros países se comporten, no plano económico, como él le desea. Y si no se comportan de ese jeito, ¿cuál sería su respuesta? Teríamos que ver. Bom, pelo que eu pude entender, professor, o senhor não avalia que esses movimentos da Europa e dos Estados Unidos, das grandes potências, tenham uma capacidade real de gerar uma grande mudança no cenário mundial. Na sua leitura, outros movimentos de outras potências têm mais peso na construção de um próximo momento global ou nós não estamos diante de uma grande mudança em andamento? No, yo acho que estamos en un momento de grandes transformaciones, faz tiempo, que, que es de el surgimiento de un grupo, de un polo de países que, digamos, hasta este momento rezagados en una segunda categoría, segunda orden o tercera, que están, que faz tempo que ven propondo transformaciones, mudanzas. Faz tempo significa desde la década del 60 o la década del 50, ¿no? Inclusive podemos considerar en América Latina la CEPAL, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces decir que no, en el século pasado, la segunda mitad del século pasado, y hasta antes también, ¿no? Entre la entreguerra también, así, ven haciendo movimientos que fueron vencidos en cuanto a las grandes mudanzas, más que siguen se movimentando. Entonces, yo creo que sí que estamos en un movimiento de transformación. Lo que da la impresión de que este movimiento no existe, repito, es un, digamos, un modelo de enxergar la realidad, como si él siguiese bueno, los designios de Occidente, ¿no? De algunos pocos países de Occidente, que la gente está acostumbrado a eso. Sobre todo no es que estamos más a Occidente que otros países, más cuando vemos eh, los crecimientos de economía, los desarrollos económicos recientes, las participaciones, etcétera, vemos que países, por ejemplo, China y a India, para empezar, que tenían una pobreza extrema en la década del 60, la década del 70, en la década del 80, hoy son economías dinámicas. África, que se llamaba el continente perdido, está retomando un camino, ¿no? Entonces, cuando vemos todo eso, se ve que hay una mudanza. Los países tradicionales que están la encima Uhum. quieren seguirla encima de cualquier jeito, Sim. así como si fuera un derecho de ellos estarla encima, o como un derecho natural. Uhum. Y los otros están diciendo, no, llega, ¿no? Ya me cansé, ¿no? ¿Por qué yo tengo, entonces, es decir, Occidente, los países tradicionales, insisten que, ¿no? En una superioridad de ética, moral, de valores, para justificar una guerra, un esto, un otro, siendo que ellos dicen quiénes somos,
¿no? ¿Quién es ruin, quién no es ruin, quién es criminal de guerra, quién no es criminal de guerra? Y nosotros diciendo, bueno, llega. Sim. Entonces, decir, eh, y por otro lado, que los países occidentales no aceitan una otra realidad de que hizo, Uhum. ¿no? No aceitan, ¿no? De ser más un, ¿no? Ellos tienen que ser, tienen que estar lá encima. Ellos no, entendió decir como, es decir, hay, como que hay una jerarquía. Ahí ven también toda la cuestión del racismo, esto que lo otro, ¿no? Como que tenemos una jerarquía de las cosas. Sim. Y no topo hasta Europa. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio teve produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição e assistência de Felipe Gerlach, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.